Jó 1. Prólogo. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. A primeira provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando, e os jumentos, pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelôs e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou, e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor! Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Jó 2. A segunda provação de Jó. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os 3 amigos de Jó compartilham de sua angústia.
Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar, sobre a cabeça. Depois, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Jó 3. O primeiro discurso de Jó. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele: apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão, Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte, e ela não vem, cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre teme veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Jó 4. A primeira resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz, de Temã, respondeu a Jó: você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima, quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem. Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos, pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade semeiam a opressão, isso também é o que correm. Um sopro de Deus os destrói, desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto, e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma, um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio, ouvi uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas, como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer, desaparecem para sempre, sem deixar vestígio.
As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância morrem. Jó 5. Continuação da resposta de Elifaz. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal, e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos, para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança, e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças, e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro, ao contar seus bens, de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Jó 6. O segundo discurso de Jó, resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente. Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar, por isso falei de modo impulsivo. Pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas, os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não têm alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta da clara de ovo, que não tem sabor. Perco o apetite só de olhar para ela, tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido, e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria, apesar da dor. Não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir, não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não. Estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo de seca, a água desaparece, e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber, e morrem ali. Umas caravanas de Temá procuram essa água, e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram, viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas, por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores. Ensinem-me, e eu me calarei, mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas?
Consideram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre bem e mal? Jó 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como um empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará amanhã, mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas, minha pele se racha e vaza pus. Jó clama a Deus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro, nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás, procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais, deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de expressar minha angústia, minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho, para que me ponhas sob vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento, mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver, deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano, para que lhe deis tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo pelo menos para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei, quando procurares por mim, já não existirei. Jó 8. A primeira resposta de Bildade a Jó. Então Bildade, de Suá, respondeu a Jó. Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso, receberam o castigo devido. Mas, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e, se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E, embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores. Atente à experiência dos antepassados. Pois nós nascemos ontem e nada sabemos, nossos dias na terra passam como uma sombra. Mas os que vieram antes de nós o instruirão, eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água, quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus, as esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará, tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol, seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rochas se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso, e seus lábios, de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Jó 9. O terceiro discurso de Jó, resposta a Bildade. Então Jó falou novamente. Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso.
Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e, em sua ira, as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele, sozinho, estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo, quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar, o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira, até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender, poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção. Pois ele me ataca com uma tempestade, sem motivo, me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim, desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano. Como eu, não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas, sozinho, não consigo fazê-lo. Jó 10. Jó expressa seu pedido a Deus. Estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente, minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus, não apenas me condenes, dize-me que acusações tens contra mim. Que vantagem tens em me oprimir? Por que me rejeitas, se sou obra de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco, como o homem, que precisas, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar e, se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim, e, mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Por que, então, me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido, iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias, por favor, deixa-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio.
antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Jó 11. A primeira resposta de Zofar a Jó. Então Zofar, de Naamá, respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrente de palavras. Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá. Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo, e o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência, você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança, estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Jó 12. O quarto discurso de Jó, resposta a Zofar. Então Jó falou novamente. Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas, quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu, qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e, no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão, pergunte às aves do céu, e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá, deixe que os peixes do mar o informem. Pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos, e o entendimento, aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder, a ele pertencem o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba, ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundações em toda parte. Sim, a ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob seu poder. Ele destitui os conselheiros e os dispensa, faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa, derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e as destrói, expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão, sem luz, ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Jó quer defender sua causa diante de Deus. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos, e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei, não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar.
Se ao menos se calassem. É a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não. Certamente ele os repreenderá se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas, sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar, e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, ele é minha única esperança, apresentarei a ele minha causa. Isto, porém, é o que me salvará, não sou ímpio, se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer, ouçam-me com atenção, preparei minha defesa, serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E, se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Jó pergunta qual foi seu pecado, ó Deus, concede-me estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove tua mão de cima de mim e não me assustes com tua temível presença. Chama-me, e eu responderei, ou permita que eu fale e responde-me. Diga-me, o que fiz de errado? Mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Jó 14. Como é frágil o ser humano! Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha, como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas? Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida, sabes quantos meses viveremos, e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Mas, quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão um último suspiro e, depois, onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas de seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias, e eu responderia, tu ansiarias por mim, a obra de tuas mãos. Assim, tu protegerias meus passos, em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobririas minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai, tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabe se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Jó 15. A segunda resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz, de Temã, respondeu. Um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar, suas palavras se baseiam em engano astuto.
Sua própria boca o condena, não eu, seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos, de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que o fez perder a razão? Por que seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano, para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Escute, e eu lhe mostrarei, falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda, aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror, e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro, por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo, onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou, e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos, e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos. Pois os ímpios não têm futuro, o Fogol destruirá suas casas enriquecidas com subornos. Concebem desgraça e dão à luz maldade, seu ventre só gera engano. Jó 16. O quinto discurso de Jó, resposta ele faz. Então Jó falou novamente. Já ouvi tudo isso antes, que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivessem em meu lugar, poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente, eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar seu sofrimento. Em vez disso, sofro se me defendo, e sofro igualmente se me recuso a falar. Ó Deus, tu me esgotaste e destruíste toda a minha família, reduziste-me a pele e osso, como para provar que pequei, minha magreza depõe contra mim. Deus me odeia, em sua ira, me despedaçou, rende os dentes contra mim e me transpassa com seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim e, com desprezo, me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo, até que ele me despedaçou, pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo, e agora seus arqueiros me cercam, suas flechas me perfuram sem misericórdia, e meu sangue molha o chão. Repetidamente, ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Ó terra, não esconda meu sangue. Não permita que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramam minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei.
Jó 17. Jó continua a defender sua inocência. Meu espírito está quebrado, e minha vida, quase apagada, o túmulo está pronto para me receber. Estou cercado de zombadores, seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para o entendimento, mas não permitas que triunfem. Traem os amigos em benefício próprio, deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria, as pessoas cospem em meu rosto, meus olhos estão inchados de tanto chorar, sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem com um argumento melhor, ainda assim, não encontrarei sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram, os desejos de meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é a luz. E se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme, de mãe ou irmã? Onde está, então, minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura, descansaremos juntos no pó. Jó 18. A segunda resposta de Bildade a Jó. Então Bildade, de Suá, respondeu: Até onde você vai com suas palavras? Mostre sensatez, se deseja que respondamos. Imagina que somos animais? Pensa que somos ignorantes? Ainda que arranque os cabelos de raiva, acaso isso destruirá a terra? Fará as rochas mudarem de lugar? Por certo, a luz do perverso se apagará, as faíscas de seu fogo deixarão de brilhar. A luz de sua tenda se escurecerá, a lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá. Os passos confiantes do perverso serão encurtados, será arruinado pelas próprias tramas. O perverso caminha direto para a rede, cai num alçapão. Uma armadilha o pega pelo calcanhar, um laço prende com força. Há uma cilada escondida na terra, uma corda estendida em seu caminho. Terrores cercam o perverso e o perseguem a cada passo. A fome esgota suas forças, e a calamidade aguarda seu tropeço. A doença consumirá sua pele, e uma morte horrível devorará seus membros. É arrancado da segurança de seu lar e levado ao rei dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo, e enxofre se espalhará sobre sua casa. Por baixo, suas raízes secarão, por cima, seus ramos murcharão. Toda lembrança de sua existência desaparecerá da terra, ninguém recordará seu nome. Será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo. Não terá filhos nem netos, nem haverá sobreviventes no lugar onde morava. No oeste, ficarão espantados com seu destino, no leste, serão tomados de horror. Dirão, esta era a habitação do perverso, o lugar de alguém que não conheceu a Deus. Jó 19. O sexto discurso de Jó, resposta a Bildade. Então Jó falou novamente. Até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram, deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu, e não de vocês. Pensam que são melhores que eu, usam minha humilhação como prova de meu pecado. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo, socorro, mas ninguém responde, grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa de minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados, e estou acabado, como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar, acampam ao redor de minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim. Minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes e criadas me consideram um estranho, para eles, sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem, tenho de suplicar. Meu hálito enoja minha esposa, sou rejeitado pela própria família. Até as crianças me desprezam, quando me levanto para falar, me dão as costas.
Meus amigos chegados me detestam, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso, escapei da morte por um triz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir, como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E, depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer, é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida, então saberão que há juízo. Jó 20. A segunda resposta de Zofar a Jó. Então Zofar, de Naamá, respondeu: preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Tive de suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que, desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco, e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho chegue aos céus, e sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora como seu próprio excremento. Seus conhecidos perguntarão, onde estão eles? Passarão como um sonho e não serão encontrados, desaparecerão como uma visão na noite. Aqueles que os viram, não os verão mais, suas famílias não os reconhecerão. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Embora sejam jovens e vigorosos, seus ossos serão deitados no pó. Desfrutaram o doce gosto da perversidade e a deixaram derreter sob a língua. Ficaram com ela na boca, para melhor saboreá-la. De repente, a comida azeda em seu estômago torna-se veneno de serpente em seu interior. Vomitarão a riqueza que engoliram, Deus não permitirá que a retenham. Sugarão veneno de cobra, a língua da víbora os matará. Nunca mais desfrutarão os ribeiros, os rios de onde emanam leite e mel. Devolverão tudo pelo que trabalharam, sua riqueza não lhes trará alegria, pois oprimiram os pobres e os deixaram desamparados, tomaram casas que não haviam construído. Sempre gananciosos, nunca satisfeitos, perderam tudo com que sonharam. Comem até se fartarem, depois, não sobra coisa alguma, por isso, sua prosperidade não durará. Em meio à fartura, enfrentarão aflições, e o sofrimento os dominará. Que Deus lhes enche o estômago de problemas, que Deus faça chover sobre eles sua ira ardente. Quando tentarem escapar da arma de ferro, a flecha com ponta de bronze os atravessará. Quando a flecha lhes for arrancada das costas, a ponta brilhará com sangue. O terror da morte virá sobre eles, seus tesouros serão lançados em profunda escuridão. Um fogo descontrolado os devorará e consumirá tudo o que lhes resta. Os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles. Uma inundação arrastará suas casas, a ira de Deus cairá sobre eles como chuva torrencial. Essa é a recompensa que Deus dá aos perversos, é a herança decretada por Deus. Jó 21. O sétimo discurso de Jó, resposta a Zofar. Então Jó falou novamente. Escutem com atenção o que eu digo, essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência, depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos, tenho bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim, e ficarão pasmos, assustados, colocarão a mão sobre a boca. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo estremece. Porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam. Cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus,
deixa-nos em paz. Não queremos saber de ti nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos, mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento, como palha, ou levados embora pela tempestade, como ciscos? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos deles. Mas eu digo que ele deveria castigar os pais, para que entendam seu juízo. Que seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à sua família. Mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro, um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, ambos são comidos pelos mesmos vermes. Sei o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos, vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntem, porém, aqueles que viajam, e eles lhes dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagens enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. Jó 22. A terceira resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz, de Temã, respondeu: Pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não. É por causa de sua perversidade, seus pecados não têm limites. Por certo você emprestou dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia, sim, você o deixou sem ter o que vestir, recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de águas o cobrem. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas mais distantes. Você, porém, responde, por isso Deus não vê o que faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor, e ele não pode nos ver, está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos. Eles foram levados embora em tenra idade, os alicerces de sua vida foram arrastados pela correnteza. Pois disseram a Deus, deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, no entanto, foi ele que lhes encheu o lar de coisas boas, por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e, com desprezo, os inocentes zombarão deles. Dirão, vejam, nossos inimigos foram destruídos, e suas riquezas, consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus, e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado, portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão de sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus, e ele o ouvirá, e você cumprirá seus votos. Será bem-sucedido em tudo o que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser, ajuda-os, Deus os salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados, sim, serão resgatados porque você tem mãos puras. Jó 23.
O oitavo discurso de Jó, resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente. Minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal. Exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não. Ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar sua causa, meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro. Pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas, quando ele toma sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou, ele controla meu destino. Não é de admirar que eu me apavore em sua presença, quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer, o Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Jó 24. Jó pergunta por que os perversos não são castigados. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Por que os que o conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam rebanhos e os trazem para seus pastos, levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho, e os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida, até no deserto procuram alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas, colhem alimento para outros, enquanto passam fome. Espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo, pisam uvas para fazer vinho, enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo, para matar os pobres e os necessitados, à noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá, esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia, não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã, aliam-se aos terrores da escuridão. Mas, como espuma num rio, desaparecem, tudo o que possuem é amaldiçoado, e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consomem a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles, para os vermes, terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles, os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la, não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos, ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Jó 25. A terceira resposta de Bildade a Jó. Então Bildade, de Suá, respondeu: Deus é poderoso e temível, ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas, nós, mortais, não passamos de vermes.
Jó 26. O nono discurso de Jó, resposta à Bildade. Então Jó falou novamente. Grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância? Sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus, o lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens, e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder, acalmou o mar, com sua habilidade, despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro, trouxe beleza aos céus, com sua mão, feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo o que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? Jó 27. O discurso final de Jó. Jó continuou a falar. Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso, que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver o fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar, por toda a vida, terei a consciência limpa. Que meu inimigo seja castigado como os perversos, e meu adversário, como os que praticam o mal, pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem essas coisas inúteis. Isto é o que os perversos receberão de Deus, esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas, e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas, ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre, como uma inundação, e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega, e desaparecem, arranca-os de seu lugar. Sopra violentamente sobre eles, sem piedade, lutam para escapar de seu poder. Então todos batem palmas e riem deles com desprezo. Jó 28. Jó fala de sabedoria e entendimento. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas, abaixo dela, a terra é derretida como que por fogo. Ali, as rochas contêm safiras, e, no pó, se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira.
A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal, não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia, ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria, Ele sabe onde encontrá-la. Pois Ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou, em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Jó 29. Jó fala das bênçãos do passado. Jó continuou a falar. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite, e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam, eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo o que fazia, a retidão me cobria como manto, e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de uma vida longa e boa, pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras, e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E, depois que eu falava, nada tinham a acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva, bebiam-nas como chuva de primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles, valorizavam meu olhar de aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer, vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Jó 30. Jó fala de sua angústia. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca, em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das gestas. São expulsos, aos gritos, da companhia das pessoas, como se fossem ladrões. Agora, moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas, uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem nome nem valor, foram expulsos da terra. Agora, divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piadas e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim, só se aproximam para cuspir em meu rosto. Pois Deus cortou a corda de meu arco, já que ele me humilhou, eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente, lançam-me de um lado para o outro e planejam minha desgraça, bloqueiam meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude, atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim, vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra, minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora, minha vida se esvai, a aflição me persegue durante o dia. A noite corrói meus ossos, a dor que me atormenta não descansa.
Com mão forte, Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola de minha túnica. Lança-me na lama, não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. E sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres? Esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal, aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega, dias de aflição me atormentam. Ando nas sombras, sem a luz do sol, levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu, e meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres, e minha flauta acompanha os que choram. Jó 31. Jó defende sua inocência pela última vez. Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus, lá de cima, escolheu para nós? Qual é nossa herança do Todo-Poderoso, que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa, e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa de meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo o que tenho. Se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não. Desde a juventude, tenho cuidado dos órfãos como um pai, por toda a vida, tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestiu acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois, se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa de meu ouro? Acaso me vangloriei de minha riqueza e de tudo que possuo? Olhei para o sol, que brilha no céu, ou para a lua, que percorre seu resplendor, e, em segredo, meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração. Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei o Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça de meus inimigos, ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, como outros fazem, e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa, por medo da multidão ou do desprezo do povo. Se ao menos alguém me ouvisse. Vejam, aqui está minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa. Pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sulcos clamarem, se roubei suas colheitas, ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminam as palavras de Jó. Jó 32. Eliú responde aos amigos de Jó.
Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim, Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Eu sou jovem, e vocês são idosos, por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios, às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo, ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós, só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar, agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei minha resposta, também expressarei minha opinião. Pois tenho muito a dizer, e o Espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio, sim, deixem-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Pois, se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Jó 33. Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. Jó, ouça minhas palavras, preste atenção ao que vou dizer. Chegou minha vez de falar, as palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, se puder, apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus, eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você. Você falou em minha presença, e ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas, se um dos milhares de anjos do céu aparecer, para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura, para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó, fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas, se você tem algo a dizer, responda, fale, pois quero que seja absolvido.
Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó 34. Eliú acusa Jó de arrogância. Então Eliú disse: Ouçam-me, vocês que são sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo, vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: Sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso, minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes? Escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: Por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento, Deus não peça de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal, ele retribui a cada um de acordo com seus atos, trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal, o Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria, e a humanidade voltaria ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: Vocês são perversos, e aos nobres: Vocês são injustos. Para Deus, não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite. Os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas. Pois Deus observa como as pessoas vivem, ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para ser julgadas. Ele destrói os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público, para que todos vejam. Pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo nem nação. Ele impede que os ímpios governem, para que não sejam uma cilada para o povo. Por que ninguém diz a Deus: Pequei, mas não voltarei a pecar? Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo de imediato. Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou. A escolha é sua, não minha, compartilhe sua sabedoria conosco. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou. Pois, ao seu pecado, acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Jó 35. Eliú lembra Jó da justiça de Deus. Então Eliú disse: Você acha certo afirmar: Sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta: O que eu ganho com isso? Que vantagem há em não pecar? Responderei a você e a todos os seus amigos. Olhe para o céu, e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele? O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sob a força dos poderosos. E, no entanto, não perguntam: Onde está Deus, meu Criador, aquele que me dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligentes que os animais e mais sábios que as aves do céu? Quando clamam, Deus não responde, por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê Deus, mas espere.
e ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores, e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz, Jó, fala como um tolo. Jó 36. Eliú continuou a falar. Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém, ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo, mostra-lhes que pecaram, sendo orgulhosos. Chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira, todos os seus dias serão agradáveis. Se, porém, não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento, mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas, por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem e, por meio da adversidade, obtém sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição, quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se os perversos serão julgados, só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado, para que a riqueza não o seduza, não deixe que o suborno o leve a pecar. Acaso toda a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não deseje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento. Afaste-se do mal, pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Ele o lembra Jó do poder de Deus. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer, agiste mal. Você deve, sim, dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não podemos compreender, não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois a destila em chuva. As nuvens derramam a chuva, e a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos, governa os povos e lhes dá comida com fartura. Enche as mãos de relâmpagos e atira cada um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença, e a tempestade, sua ira indignada. Jó 37. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu, e seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não há refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão, é impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve, venha sobre a terra, e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar, a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai de seus aposentos, e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre elas seus relâmpagos. As nuvens se agitam sob sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas, ou para mostrar seu amor. Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como ele move as nuvens com perfeição e conhecimento maravilhosos? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa, e o vento sul perde a força e tudo se acalma, ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos, então, o que dizer a Deus. Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos.
Deus deve ser avisado de que desejo falar? É possível falar quando se está confuso. Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu, quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus, ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossa compreensão, apesar de seu grande poder. A ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso em toda parte as pessoas o temem, todos os sábios lhe mostram devoção. Jó 38. O Senhor desafia Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas, e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda pois o contive atrás de portas com trancas, para delimitar seus litorais? Disse, daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra, para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como o barro sob um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz, e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá a luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações, ou guiar a Ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu, quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leõezinhos, enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus, e famintos, andam de um lado para o outro? Jó 39. O Senhor continua com seu desafio. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz seus filhotes, e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora, para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto, as terras estéreis são seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral?
Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode ir embora, certo de que ele fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos? A avestruz bate as asas, alegre, mas não tem a plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra, para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem os destrua. Trata seus filhotes com dureza, como se não fossem seus, não se importa se eles morrem. Pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ela se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro. Acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha. Ri do medo e nada teme, não foge da espada. Flechas voam ao seu redor, lanças e dardos faiscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho, lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha ao toque da trombeta e fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído de luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali, ela caça sua presa, de longe, seus olhos a avistam. Seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Jó 40. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou nada, como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer. O Senhor desafia Jó outra vez. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar, pise os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Veja o Bemote, que eu criei, assim como criei você, ele come capim, como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como o cedro, e os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, e suas pernas, barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus, e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento, e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sob arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Jó 41. O Senhor continua seu desafio. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo, passando uma corda por seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação, como um pássaro, ou deixará que suas meninas brinquem com ele? Comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado? É possível furar sua pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões. Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá, e nunca mais tentará fazê-lo. Não. É inútil procurar capturá-lo, o caçador que tentar será derrubado. E, visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Quem me deu alguma coisa, para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence.
Quero destacar as pernas do Leviatã, sua enorme força e sua forma perfeita. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudos firmemente unidos uns aos outros. São tão próximas umas às outras que nem mesmo ar passa entre elas. Cada escama é presa à vizinha, são entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Seu forte sopro atira lampejos de luz, seus olhos são como o sol do amanhecer. De sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Suas narinas soltam fumaça, como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Seu hálito faria acender carvão, pois chamas saltam de sua boca. A força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Sua carne é dura e firme e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de pavor. Nenhuma espada pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha, e bronze, como madeira podre. Flechas não o levam a fugir, pedras lançadas de uma funda são como ciscos. Bastões são como folhas de capim, e ele ri do zunido das lanças. Sua barriga é coberta de escamas afiadas como vidro. Quando ela se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso, que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é a mais imponente, é o rei de todos os animais selvagens. Jó 42. Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Conclusão: o Senhor abençoa Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz, de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros. Levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, Isofar, de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda, de Quésia, e a terceira, de Queren-Apuque. Em toda a terra, não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então, morreu, depois de uma vida longa e plena.